Estamos nós aqui. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês, né? Estamos diante da presença de Deus. Tudo pode acontecer. Eu gosto que Deus possa tomar controle de todas as coisas, né? E temos pedidos de oração e também temos, mas vou fazer isso no final. Vou aproveitar os irmãos em pé. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, no verso 9. Jeremias, capítulo 17, no verso 9. Vamos então um pouquinho mais. Quarta-feira falamos um pouco sobre esse assunto, mas vamos aprofundar um pouquinho mais ele, né? Sempre a palavra de Deus, ela tem muitas coisas guardadas em um pequeno versículo, né? Vamos ler então. Escute bem aqui. Enganoso, perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhece? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, agradecemos esse momento diante da presença da Tua Igreja e aqui estamos reunidos, Pai, em adoração, em louvor, e queremos estar diante sempre de Tua presença, Senhor. Esforça-nos, Pai, dedica o nosso coração a podermos vencer a nós mesmos, Pai, porque é o nosso eu que tem vezes que nos impede de tantas coisas. Quando tomamos as coisas pela fé, vencemos a nós mesmos, Pai. Perdoa as nossas fraquezas e ajuda-nos, Pai, mais essa vez, através da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando se deparamos com essa escritura que Jeremias coloca com clareza, falando sobre isso, tem vezes que você pensa assim, só tem essa parte no versículo, ou na Bíblia? Não. Quando ele fala aqui, você vai logo perceber que em Ezequiel também tem uma expressão muito importante que nós já usamos muito, mas você percebeu que aqui Deus está sondando, né? Vendo, e ele dá uma expressão interessante, porque isso aqui é importante você saber. O coração, ele é enganoso. Se a própria Bíblia fala que o coração é enganoso, então a gente deve ter um cuidado com o nosso coração, porque todas as coisas provêm do nosso coração. Então ele está colocando uma informação, enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele colocou todas as coisas. Agora, quando você se depara com esse coração dessa maneira, e Deus aqui, né, no versículo 10, está dizendo que esquadrinha o pensamento, o coração, e sabe o que está o caminho de cada um. Mas quando você entra na questão de Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, você percebe uma coisa, aqui é uma transformação do coração que é perverso, do coração que está errado, para um coração transformado por Deus. Ele vai dizer assim, dai-vos-ei um coração novo. Então aquele coração que está ali não serve. Mas como você vai dizer, mas como é que ele vai dar um coração novo? Vai arrancar e colocar? Não. Aí está processando a forma de nascer de novo. Então Jeremias fala de uma condição do coração que é mau, perverso, e Ezequiel fala da condição desse coração novo. Ele vai dizer, dai-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós
um espírito novo, e tirarei de vós da carne, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Daí por que ele vai colocar o espírito dele? Porque ele quer alguma coisa que comece a produzir em você. Perceba que ele vai dizer: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis no meu estatuto, guardareis os meus juízos e os observareis. Então ele está dando informações que quando entra esse coração novo, produz alguma coisa que vai estar no seu estatuto. Então você deve aprender que isso é importante nós entender, para aprender que Deus, ele está mais interessado de dar um coração novo para você, o espírito dele em você, muitas vezes por isso, porque ele sabe que o coração humano é enganoso. Nós estrategamos muitas coisas, muitos pensamentos, e se não tivermos o Espírito Santo, não vamos conseguir vencer isso. E eu quero colocar também outro ponto aqui, antes de entrar no assunto. Eu quero mostrar uma coisa para você, que está em Provérbio, no capítulo 24 de Provérbio, no verso 16, para você guardar isso em sua mente. Porque quando você diz assim, será que o justo, ele falha? Sim, ele falha. Ou ele cai? Ele cai. Mas você vai perceber que muito dentro da Bíblia, no Velho Testamento, sempre fala de 7, usando expressões para algumas coisas. Eu quero colocar isso para você compreender. Ele vai dizer assim, no Provérbios 24, no verso 16, vai dizer assim: porque 7 vezes cairá o justo. Olha só o que está dizendo: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então ele está dando uma informação que 7 vezes cairá o justo e levantará. E agora o que ele vai dizer? Mas o ímpio tropeçarão no mal. Porque tem duas coisas: o justo e o ímpio. O que ele está querendo dizer? Que o justo pode cair, pode, mas ele não está maquinando mal. Agora, o ímpio, ele está maquinando mal, e ele realmente cairá na sua maldade. Mas daí, quando você vai para o Novo Testamento, parece que há uma mudança maior ainda. Você percebeu aqui? Aqui o justo se levantará 7 vezes. Então, se eu cometer mais um erro, será que eu vou levantar? Olhe bem. Eu quero pegar também para você está em Mateus 18, 21. Mateus, é isso? Mateus 18, vou confirmar aqui, 18, 21. Deixa eu ver se... será que é isso? Mas aqui eu entrei no... deixa eu ver, Mateus 18, eu estou no 19, desculpa, 18, 21. É isso mesmo. Eu estava na página 19, eu estava lendo e não estava confirmando. Mas escute, é na página 18, né? No verso 21. Então Pedro aproximou dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Você vê que Pedro tem uma informação do Velho Testamento. E eu quero que você entenda que 7 vezes, não é, Senhor? E ele achou que estava com a razão, porque ele tinha informação do Velho Testamento. Agora eu fico pensando, o que Jesus vai abrir para dar informação para Pedro agora? Porque você tem que se lembrar que Jesus é graça, é misericórdia. Ele é a graça. Ele é a graça. Sem ele, ninguém alcança a graça. Você entende? Então ele vai dizer assim, Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você começou a entender aqui? Não te digo, caiu um, errou outro, falhou aqui. Não é 7 vezes, Pedro. É
70 vezes 7. Ele deu um número incapaz de qualquer um de nós fazer isso. Se uma pessoa quiser ainda fazer isso em um dia, não tem como. Então, o que eu quero que você entenda é que Jesus é a graça, Jesus é a misericórdia. Jesus veio pregar um assunto. Por que ele prega esse assunto? Se alguém cometer alguma coisa contra ti, você 70 vezes 7, Pedro. Como isso? Não, eu não vou suportar. Ele está falando de uma coisa que Jesus já falou também lá em Mateus, no capítulo 6 ou 5 ali, que ele vai dizer assim, ó: se não perdoares, meu Pai não te perdoará. Então, nessa amplitude que Jesus levou para nós, ele deu uma informação para nós. Não importa, irmão. A gente tem que ser cristão sabendo dos conceitos cristãos. Não importa. Eu posso ficar vermelho com alguém, eu posso ficar bravo com alguém, mas não me importa. Meu coração vai lá, acerta, se vir, conversamos, sem vir, acabou. Mas parece que tem vezes que você pode até ficar uma semana bravo assim, tal. Mas depois você coloca isso tudo dentro da palavra de Deus, você elimina tudo isso. Só que eu quero explicar duas coisas para vocês, para você ter consciência. Uma coisa são as coisas que têm falhas, isso. Outras coisas é quando a pessoa fala mal do Evangelho. Você entendeu? Tem duas coisas diferentes aqui. Quando uma pessoa comete um erro contigo, quando faz alguma coisa contigo, outras coisas, isso é uma coisa. Agora, quando começa a nivelar para outro o mal, falar do mal do Evangelho, porque a partir da que você fala mal do Evangelho, você não está falando da pessoa, você está falando de Cristo, de Deus. E é bom que daí você fique longe. Você entende? Você é bom ficar longe. É bom fazer isso. Paulo teve essa condição, Miguel teve essa condição. Paulo fala assim, ó: que Deus deu pago a você, latoeiro. Ele não exerce, irmão. E isso é bom a gente aprender, porque tem vezes que a gente fica com a nossa mente em cima de coisas, e não precisa você fazer, porque o que Deus quer que você aprenda é para você não ficar preocupado, ou ficar nervoso, ou ficar bravo em pensamentos, aquele mal. Não, Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você tenha tranquilidade, e para você ter isso, você tem que ter fé na palavra de Deus. Sabia que quem pensa muito e não vou perdoar, não vou fazer isso, não vai dar certo, não sei o que, não quero isso, é você que sofre mais. É uma coisa incrível. A expressão é essa: quando você libera perdão, parece que tudo fica leve. Mas aquela pessoa não quis me perdoar, mas você já liberou. Entendeu? É nesse conceito que eu queria trazer para você, porque esse é um tempo de engano, irmão, e você tem que conhecer a palavra para você se proteger desse engano, porque a maior batalha que nós temos é na mente, mas ela vai descer para o coração e vai gerar alguma coisa, alguma atitude, alguma ação. Começa aqui, mas desce ao coração e depois produz uma atitude, que você possa produzir a melhor atitude, que é a de um cristão. Amém? Então, você percebeu o que Deus falou? O que Jeremias falou? O coração, ele é enganoso. Então, você confia no coração? Só se você nascer de novo e reconhecer a palavra de Deus. Porque o que o irmão Bruno fala? Todos os filhos que nasceram de novo, eles reconhecem a palavra de Deus e vivem pelaquela palavra. Você entendeu? Não é a nossa capacidade de saber, mas sim é o Espírito Santo controlando o nosso entender. Então isso muda tudo, irmão. Muda a nossa ação, a maneira de produzir, tudo isso. Deixa eu ver aqui, tem mais um ponto importante que eu quero agora começar sobre esse assunto, irmão. Primeira coisa, né? Isso é importante você saber, porque você faz parte disso. O que nós estamos ensinando aqui é como se proteger.
Você entende? Como se proteger das coisas. Agora, para você saber proteger, você tem que ter um bom discernimento de espírito. Discernir o espírito. Não estou querendo discernir as pessoas, eu quero discernir o espírito. Irmão, uma coisa é importante você saber: se aquele espírito está naquela pessoa, ele vai produzir igualmente aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Simplesmente, uma mulher de má fama, uma prostituta, ela produz um modelo. Você entende? Ela vai vestir um vestido curto, ela vai fazer isso, ela vai passar um batom, ela vai ficar assim, ela vai se pintar, ela vai... para criar um engano. É um modelo. E você vai perceber, sempre que elas estão dessa maneira, ela produz essa maneira, irmão. Então, existem vários tipos de espíritos que as pessoas podem pegar assim, ó. O irmão Brando diz que pode pegar numa maçaneta. Parece que a gente não vive no lado espiritual, né? Existem outros tipos de espíritos que eu posso falar também, irmão, que pode mostrar para você que é sempre o mesmo modelo. Então, se aquele espírito é daquela pessoa, é o mesmo modelo. Se é o modelo daquele tipo de espírito, aquele é outro, é o mesmo modelo. Se entra o mesmo espírito entra em mim e entra naquele outro ali, são os mesmos, eu vou produzir a mesma coisa e ele vai produzir a mesma coisa. Jogador de futebol, torcedor de futebol. É isso mesmo, verdade. Se você abre esse caminho, você vai produzir aquilo que todos eles produzem. Você entende? Isso é importante saber, porque eu estava escutando um videozinho, já que entrou nesse assunto, né? Um pastor falou assim, ó, se eles vão escutar 90 minutos de futebol, se eles escutassem e dobrassem seu joelho todos os dias, 90 minutos, eles nunca escutariam de futebol. Cada um fica que pensa. Eu achei interessante a forma como ele produziu isso, porque você não ia se ligar mais com isso, você ia ligar com o eterno. Então, cada um sabe o que faz, hein? Você entendeu, né? Cada um sabe o que faz. A tendência do cristão é sempre se inclinar para as coisas do céu. Amém? Escute bem aqui que eu vou dizer para você agora. Agora, vamos olhar para este grande por alguns minutos. Isso é mensagem do meu Brana, tá? A mensagem é de satânico. Ele vai dizer assim, ó: grande dia pecaminoso que estamos vivendo agora. Eu não creio em algum dia em quem tenha lido na história que o dia maior de perseguição, quanto os filhos de Deus foram condenados à morte em todos os lados. Mas para ver o engano do inimigo, nunca tivemos um dia como esse que estamos vivendo agora. É o dia mais astuto e enganoso. O irmão Bruno está dizendo assim: teve época mais difícil? Teve época dos cristãos morrerem nas arenas, queimados, com leão. Tudo isso o irmão Bruno está sabendo, porque está na história. Agora, esse dia é o dia mais enganoso que tem. Aqui está o ponto, ele vai continuar. E quando eu vejo isso, percebo que o cristão tem que estar mais alerta hoje do que jamais teve em qualquer época. Você pensa que você, estando aqui, aí que está o problema. Você pensa que você está vivendo na última era e tem todo um conhecimento, mas é a era mais enganosa que tem, irmão. E eu já vou dizer para você, nós caímos por pequenas coisas. Se eu botar uma pedra enorme aqui, você estiver na estrada, uma pedra aqui de 5 metros de largura, de altura, você bateria com o seu carro? Nunca. Você viria a pedra. Agora, se eu botar uma pedrinha pequenininha lá escondida, você vê que o carro passa por cima ali, estoura o pneu e... Você está entendendo? Satanás usa essa mesma técnica. Ele vai colocar pequenas coisas que você vai dizer assim, não faz mal. Ele não vai colocar pedra grande não na tua vida. Por isso que nós somos testados das pequenas coisas para um dia herdar as grandes. Sabia disso? Você agora... O que você tem aqui é a bênção que Deus colocou para você. Cada um tem a sua bênção. Agora, você é testado nisso. Eu sou testado em uma coisa, você pode ser testado em outra. E
Sabe por que isso, irmão? Olha bem o que eu vou dizer para você. É o que engorda você. Você percebe? Para dizer assim, eu posso gostar de laranja. Você pode gostar de maçã. Estou dando um exemplo natural para você entender. Olha, eu gosto de carambola. Outro gosta. Você percebeu? É aquilo que você gosta, que você vai ser testado. E quando você é testado, você vai ser ou aprovado, ou você vai voltar de novo para o teste. Deus quer aperfeiçoar isso para você saber o quê? Você ter controle da sua vida. Irmão, para você ter controle da sua vida, para você ter controle da sua vida, para eu ter controle da vida, eu tenho que me conhecer. Você se conhece? Você se conhece? Talvez eu faça várias perguntas, você não é assim. Mas você se conhece dentro de você? Você entende o que eu quero falar? Porque, irmão, se você não se conhece, quando acontece uma situação, você não sabe o que vai fazer. Agora, se eu me conheço, eu já faço proteção daquilo para não ter problema. E essa é a parte mais difícil que nós fizemos, porque estamos acostumados a não se conhecer dentro de nós, não se conhecer. O homem vai para o espaço, o homem faz nave, o homem faz isso, mas não se conhece. Sabia disso? Interessante isso, né? Não sabe os seus medos. É verdade. Muitas vezes, irmão, você tem medo. Você tem medo. Mas você talvez nem conhece os seus medos. E eu vou explicar uma coisa interessante para você. Muitas vezes tem uma coisa incrível dentro da igreja, que eu quero que você se liberte disso. É quando você não tem capacidade de se perdoar. Sabia? Muitas vezes vão à igreja, muitas vezes sentam no banco, muitas vezes ficam aqui e não têm capacidade de se perdoar. Vão pensando, Senhor, mas nunca tem a capacidade de se perdoar, porque se você não se perdoa, você não se liberta. Você entendeu? E eu quero chegar nesse assunto um pouquinho assim, mais próximo para você entender. Você consegue entender Jesus? Todas as ações dele, você viu que ele trabalha muito forte com o perdão? Pedro, o que aconteceu? Vais negar, mas já orei. E Pedro entra num processo de batalha. Se lembra? A batalha do Pedro. Luta e aquela coisa toda, e nega e faz isso, e sai correndo. Há um desespero nele. E ele sai. Jesus já tinha orado por ele. Mas você já percebeu que Jesus tinha orado por ele, mas Jesus deixou de passar pela prova. E tem vezes que você ora por mim, oro por você, mas você vai passar pela prova. Você não orou por mim, eu passei pelaquela prova e foi difícil. Não, aquilo vai aperfeiçoar Pedro. Você entendeu? Jesus podia dizer assim, não, Pedro, não vais passar por essa prova. Já, Satanás, pula, vai embora. Não, ele deixou passar. Ali Pedro vai aprender. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Pedro nega Jesus, mas ele vai aprender a nunca mais negar. Você entendeu? Porque era uma fraqueza de Pedro. E ele escondia como? Alguém sabe como ele escondia? Não, Senhor, eu vou aonde você for. Esse era o medo dele. Só que ele fazia uma afirmação ao contrário. Você está captando? Tem gente que fala assim, assim. Pode esperar que é o contrário. Ele está escondendo uma coisa. Quanto mais fala, mais medo tem. Você começa a entender o que está acontecendo aqui? Não, Senhor, digo lá, eu vou. Claro que depois que ele passa por um processo, eu quero que mostrar o processo agora. O processo está formado aqui em Pedro. Pedro, ele vai receber uma situação. Ele vai negar Jesus 3 vezes. E agora ele entra em desespero. Agora tem uma coisa aqui interessante que Jesus fez. Rogou para Pedro. O que vem? Vem o arrependimento. Porque o arrependimento, irmão, vem de Deus. Eu quero que você grave. O arrependimento sempre vem de Deus aos filhos de Deus.
Ele vai para Pedro. Pedro entra naquele desespero e se arrepende. Por que ele se arrepende? Irmão, eu quero que você coloque aqui, eu use até outra palavra que eu anotei aqui. Deixa eu dar um minutinho só para você. Eu quero mostrar uma coisa para você. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Você entende isso? Arrependimento vem de Deus, remorso não vem de Deus. Mas eu posso entrar em remorso. Meu Deus, eu fiz aquilo, estou errado, não sei o quê. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou jogar as moedas tudo fora. Eu vendi a Jesus. Entrei em remorso. Porque eu sabia que eu fiz errado. Mas esse remorso, quando entra arrependimento, olha isso que vai acontecer. Bate o arrependimento no meu coração. Eu digo assim: eu sou errado. Perdoa-me, Senhor. E Deus aí vai te restaurar. Você captou aqui? Agora, quando é remorso, você não tem. Você vai dizer: não vou ser mais abençoado. Deus já me jogou fora. Porque ele não confia que Deus pode mudar a sua vida, irmão. E quando você não confia que pode mudar a sua vida, como é que você vai fazer Deus mudar a sua vida? Você precisa dizer que Deus é muito maior, que pode mudar a minha vida. Se Judas fizesse isso, ele tinha sido mudado. Porque se você for ver dois personagens, você vai perceber. Na Bíblia fala que Pedro chorou, e também Judas entrou em desespero. E quem olha, se você olhar, você não. Pedro se arrependeu, Judas também se arrependeu. Mas por que ele vai morrer? Por que ele vai se enforcar? Porque ele não acredita que Deus pode mudar ele. Porque se ele acreditasse que Deus podia mudar ele, ele nunca se enforcaria pelas vísceras, né? Ele nunca faria isso. Agora você percebe uma coisa? Jesus está no Calvário, está ali, está sendo crucificado. Jesus fala assim: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você está percebendo aqui? Toda a linha de Jesus é perdoar. Como estamos nós? Perdoamos nós mesmos? Sabia que tem vezes que para muitos é muito difícil se perdoar? Muito difícil, irmão. Porque, olhe bem, se perdoa você, se você se perdoa, você se liberta. E o Espírito Santo entra e muda tudo. Agora, se eu não me perdoo, fico sempre me questionando, e depois eu digo assim: estou assim porque eu fiz isso. É Deus que faz. E Deus já perdoou você desde antes da fundação do mundo. Você tem que entender isso. Porque Ele nunca vai fazer isso. Ele vai sempre dizer: eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Eu morri por você. Eu já te perdoei. Por que você está trancado? Você percebeu? Porque ouve a quem? A Satanás. Satanás vai dizer: você não vai. Você não vai para o arrebatamento. Você não vai entrar. Você fez isso, você nunca vai fazer isso. Você não tem mais chance. Você percebe como é que trabalha isso? Daí você e eu vou ser o juiz algaz, vou dizer assim para você: você também não vai mais não. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo errado. Você tem que abrir graça no coração daquela pessoa. Amém? Então, você pegou? Então, esse é o tempo mais enganoso que tem. Por isso que as pessoas vão à igreja tentando esconder alguma coisa. Eu quero que você aprenda uma coisa. Tome cuidado com isso. Entre na presença de Deus e seja liberto. Aí sim, há uma mudança completa. E eu quero ler a mensagem: quem é Melquisedeque? Ele vai dizer assim: agora nós encontramos no princípio seu atributo. Olha só, no princípio seu atributo. E agora, você está com ele então? Então é quando o livro da vida aparece. Agora, lemos aqui em Apocalipse 13, no versículo 8, que a besta que vem sobre a terra nestes últimos dias enganaria todas as pessoas. Escute bem, isso é Apocalipse.
cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Existe a noiva de Cristo, que vai para o arrebatamento. Existe um grupo que nem foi escrito no livro da vida do Cordeiro, que vai ser enganado, irmão. Você já pensou nisso? Agora, se uma pessoa vai ser enganada, e você, pela misericórdia de Deus, você mostra a verdade para ela, isso aqui é bênção, irmão. Você olha assim, quantas e quantas pessoas estão nas igrejas sendo enganadas, e você, pela graça de Deus, mostra a verdade para ela, e ela sai do sistema. É um a menos. Você entendeu? Por isso que Jesus vai falar essa expressão, por isso que vai dizer a Bíblia essa expressão, que uma alma vale mais do que 10.000 mundos. Por quê? Porque quando você faz isso, você faz por amor, irmão. Escute, olha só, a Escritura fala assim aqui: todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles serão enganados. Você escutou a expressão enganado? Não é que eles queriam ser enganados, eles vão ser enganados, como Eva foi enganada. Você entende isso? Ó, não é que aquela pessoa que está indo lá na igreja ou naquele lugar que ela quer ser enganada, não é isso, mas vão ser enganados. Você entendeu? Eu estou usando a expressão enganado para você compreender qual é o assunto. Agora, se você é a igreja, se você é a noiva de Cristo, se você é a luz desse mundo, que você vai produzir uma coisa que você nunca será enganado, então é a hora de você também ajudar as pessoas que estão sendo enganadas. Preste atenção, escute aqui, olhe bem o que ele vai falar aqui, irmão. Eu vou ler primeiro. Você está aí? Procura Romanos capítulo 1, verso 28. Vamos ler esse trecho. Esse trecho é um trecho firme, tá, irmão? É um trecho duro, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque isso vai nos ajudar a um ponto. Você sabe por que as pessoas são enganadas? Olha só, algumas por ser engodadas naquilo que eles querem. Muitos, vamos ser sinceros, né? Acho que esteja no meio da igreja, vou ser muito sincero em relação a isso para você. Muitos vão à igreja porque querem ficar rico. Daí eles vão fazer um negócio com Deus. E eles nem sabem o que é prosperidade. Eles estão pensando que prosperidade é riqueza. Olha, se fosse isso, Paulo não estava no relatório, João não estava no relatório, Pedro não estava no relatório, porque Paulo foi rico, perdeu tudo. Pedro também era um pescador, não tinha isso. João não tinha isso. Eles tinham para viver, Deus guardava eles e tinham para se manter a sua vida. E nunca foi o reino de Deus essa condição. Você vai ficar milionário. Então seria bom, né? Todos milionários, né? Seria a coisa mais incrível. Seria a coisa mais incrível que for. Não digo que possa ter filho de Deus rico. Pode, tá? Não é isso. Agora preste bem atenção. Sabe por que eu quero colocar isso? Porque a expressão aqui é interessante. Ele vai dizer assim, ó. Esse é o irmão Braia falando, não é o irmão Brando. Assim, por meio de um processo psicológico, as pessoas se tornam completamente incrédulas. Assim foram feitas por meio de um processo chamado menticídio. A palavra é menticídio, que é um suicídio mental. O que é isso? Alguém coloca alguma coisa na mente daquela pessoa e ela crê como verdade, e agora ela está num suicídio. Irmão, isso aí pode acontecer? Pode. Muita gente, isso na Bíblia se chama espírito. Um espírito que eu vou através da palavra e coloco em sua mente, e você toma como aquilo que é verdade, e você começa a viver daquele jeito, mas não sabe que aquilo é um suicídio da sua vida.
Vou mostrar para você. Você que acompanha um pouquinho. Você sabe o que é coach? Coach na palavra nossa é treinador. Mas eles usam coach. É muito mais bonito, né? Eu sou o coach de vocês. Está na moda. Se eu falasse que eu sou o treinador de vocês, não ia ficar tão muito bom, né? E ainda bem que o Espírito Santo que é o que nos ensina, né? Você entendeu o que eu quero falar? E o que eles pegam? Esse coach tem que ser famoso. Esse coach tem que dizer que tem coisa. Esse coach vai dizer assim, eu tenho isso, tenho aquilo. Você lembra numa época da pirâmide, que eu vejo, aquele lá tem um carrão, aquele lá ganhou isso, aquele ganhou uma casa, outro ganhou... E eles se mostram, né? Bate foto e se mostram. Você vê? Isso é um engano. Da mesma forma hoje, eles estão fazendo isso dentro da palavra de Deus, irmão. Se você não abrir os olhos, você cai na mesma situação. Eles vão dizer, não, Deus quer dar prosperidade para você, quer fazer isso, quer fazer... Deus quer ter cheio de riqueza. Eles vão criando essa maneira, e você vai dizer, mas é verdade, está na Escritura, é verdade. Mas só que o princípio verdadeiro, que é a questão da palavra, eles não querem viver. Aí que está. Eles só querem, mas não querem viver. E Deus... Não é que você diz assim, Deus não abençoa isso, a pessoa, abençoa sim. Tu queres isso? Vai ser abençoado aqui. Mas lá, você percebeu o que Deus faz? E olha só o que Deus faz. Jacó era menos rico do que Esaú. Esaú não quis a primogenitura, não quis o Espírito Santo, não quis a bênção. Jacó, desde que nasceu, já queria a bênção. Jacó não era tão rico quanto o outro, tinha até exército. Você começa a entender? A única coisa que Esaú recebeu aqui foi bênçãos espirituais. Jacó recebeu bênçãos naturais, não foi tão rico como seu irmão, mas recebeu bênção espiritual, que é muito mais importante para nós, irmão. Então, cuide com isso. É a moda. Olha, é triste, irmão. É triste. Então, vamos ler esse pedacinho aqui para você. Olha só o que Paulo vai dizer. É no 1 Coríntios, verso 21. E como eles não se importaram ter conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Se você não se importa de ter conhecimento de Deus, tome cuidado. Olha só o que ele vai dizer. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Entregou a um sentimento perverso. Não é que Deus ele fez mal a ele. Ele entregou ao sentimento perverso que estava dentro do coração deles. Já estava dentro do coração. Então ele falou assim, você quer isso? Então toma. Você quer isso? Então toma. Olha só o que ele vai dizer aqui, perverso. Para fazeres coisas que não convêm. E o que a palavra diz? Deus, você não pode ter dois deuses. Ou você tem Baal, ou você tem o Deus Todo-Poderoso. Ou você adora a Deus, ou você adora a riqueza. Não pode ter. Então, olha e vê no versículo 21, para depois eu pegar o 29. 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos. Viu o que a Escritura está dizendo? O que Paulo está explicando, o que acontece com as pessoas quando ela toma uma coisa que não é verdade, um engano. Mas por que você está pegando esse engano? Porque já estava engodado dentro do teu coração, já havia um desejo dentro do teu coração ser aquilo. Então aquilo, quando chega, parece que aquela verdade tomou. Por isso que você deve esquadrinhar a palavra de Deus e saber qual é a verdade. No verso 29, Paulo vai dizer assim, aí vem a coisa que é o problema. Estando cheio de toda iniquidade. Olha só, de toda iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado, né? Aquilo que você sabe que é certo e você não faz. Fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, maldicência. Você percebeu? Você está vendo? Você sabe o que é inveja? Você entende o que é inveja? Então você sabe como é que uma pessoa está quando está invejando. Precisa ensinar isso?
Só em conversar eu já vejo que está com inveja. Amém? Se você está amadurecendo em Cristo Jesus. Por isso que eu estou explicando a você. Nós estamos crescendo no conhecimento da revelação. Um filho de Deus com o Espírito Santo, ele não pode ser enganado, irmão. Porque ele vai crescendo. Só em conversar ele já sabe. Ó, irmão, que tremendo. Ah, você agora virou profeta? Não, não é não. A palavra revela. Jesus fala assim, pelos seus frutos você conhece. Amém? Então, só na conversação tu produz a situação. E ele vai continuar dizendo. Ele vai continuar, olha só, aqui foi no 29. E a coisa vai aumentando, irmão. A maneira como Paulo vai mostrando, vai aumentando. Porque ele vai dar uma dureza no final. Então ele vai dizer assim, ó. No 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal. Olha só, inventor de mal, desobediência a pai e mãe. Irmão, Paulo botou esse pai e mãe, sabe por quê, né? Porque está nos 10 mandamentos. E meu pai pode ser brabo, meu pai pode ser danado, ele me fala um monte de coisa, mas eu tenho que respeitá-lo. Você entendeu? Respeitar não é aceitar o que ele está querendo falar, mas você respeita. Você entendeu isso, irmão? É fino isso. Porque a gente vive com vários tipos de pais. E se você não souber fazer isso, você vai ter sempre conflito com teus pais. Não é para ser assim. Você pode ser muito sincero. Não, pai, até entendo o que você está dizendo, tudo, mas eu não creio dessa maneira. Mas estou orando por você. Quebra tudo. Você entendeu? Quebra tudo. Mas você tem que ser realista nisso, irmão. Então, nesse ponto, é importante você saber. E agora só olha o que ele vai dizer. No 31. Nécios, infiéis em contrato, sem afeição natural. Afeição natural você já sabe o que é. Sem amor. Daí, o que Paulo vai dizer? Eles são irreconciliáveis. Você vê que ele está produzindo uma situação para chegar a um nível que eles não podem se reconciliar mais. Sem misericórdia. Por que ele usou essa palavra sem misericórdia? Porque você que tem misericórdia, você pode ser abençoado, atingido pela palavra. Mas se você não tem misericórdia, nunca você vai ser atingido pela palavra. Daí ele vai dizer assim, ó, os quais, conhecendo a justiça de Deus, porque eles conhecem, não estou falando para ninguém lá fora, estou falando para alguém que já conheceu a verdade, que são dignos da morte os que tais coisas praticam. Não é morte natural, mas morte espiritual. Não somente as fazes, mas também consente aos que também as fazem. Você entendeu? O que estamos lutando? Entender como Satanás trabalha. Daí você vai dizer, irmão, mas se uma pessoa tem isso e aquilo ali, assim, ore por ele. Ore por ela. Quem é o libertador? É Deus. E se tiver uma mudança, você vai perceber, com certeza, irmão. Você entendeu? Eu não estou dizendo para você não orar. Paulo está dizendo aqui para a igreja entender e lutar contra esse tipo de espírito para não deixar entrar. Sabe como é que é isso, irmão? É assim, ó. Se eu dou liberdade para a inveja, daqui a pouquinho eu também viro invejoso. Se eu dou liberdade para engano, daqui a pouquinho eu também viro um enganador. Então lutamos contra isso. É isso que eu estou dizendo. É esse o ponto que nós estamos lutando. E nós devemos conhecer nós. Opa, estou começando a cambiar para o lado de cá. Espera aí. Sai de mim, Satanás. É um modo de dizer. Fica ruim de dizer assim, né? Sai de mim, Satanás, né? É um espírito ruim que está ali. Então, sai de mim mesmo, Satanás. Não gosto disso. Liberta-se. Olha só. Vamos ler um pedacinho aqui, ó, só para você entender. Como posso superar? Nós vemos esta era em que estamos vivendo. É uma das maiores eras de todas as eras.
esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo de uma era e a fusão da eternidade, irmão. Então nós estamos vivendo aonde? Entre um fim da era para entrar para a eternidade. Você vai perder isso, irmão? Por pequenas coisas? Não faça isso. Olha isso que eu falo para você. Nós estamos no final, você sabe que está. Eu vou ler depois a escritura para você. Olha só que ele vai dizer. Então a maior era pecaminosa. Há mais pecado nesta era do que nunca. É muito mais difícil lutar contra os poderes de Satanás do que em qualquer época. Então ele está dizendo uma coisa, ele está dando uma informação, irmão Branco está dizendo assim, ó, não é brincadeira, a coisa é séria, é uma era super difícil, ela é enganosa. O que ela quer fazer com nós? Ela dá muito conforto a nós, irmão. Cuide com conforto. Irmão Arantes, conforto é bom. Ah, sim, é bom, com certeza. Quando você sabe usar. Quando você não sabe usar, você entende o que eu estou dizendo? Deus te abençoou. Olha só o que o irmão Brano diz. Deus te abençoou, seja mais humilde. Deus te abençoou, seja mais humilde. Deus te abençoou, mais humilde seja. Para ti. Daí o irmão Brian vem dizer assim, ó, seja humilde para ti, não para os outros, porque eu posso aparentar para os outros ser humilde, mas para mim eu não sou. Olha, o que ele quer colocar uma informação importantíssima para nós. E ele vai dizer assim, ó, aqui, ó, vamos continuar. Vê, aqui lá atrás, nos primeiros tempos, um cristão poderia pôr a sua profissão e pertencer a Cristo. Profissão, ele quer dizer, você dizer assim, eu sou um cristão. Ele está dizendo lá no passado, ser decapitado por causa disso. Ele poderia ser morto e livrar-se da sua miséria e ir ao encontro do Deus rapidamente. Você sabia que Roma tinha perseguição? Vários outros países têm. Na China tem, Coreia do Sul também tem. Vários outros países. Se tu fala que é um cristão, tu morre no outro dia. Ou você vai carregar pedra, todas as tuas famílias vão ficar presas. Vai assim. E de repente eles te cortam a cabeça, você vai embora. Você professou que era um cristão. Você vai direto para Cristo, irmão. Você entendeu? Só que o irmão Bruno vai dizer, esta não é essa era. Nesse sentido. Ele vai abrir agora aqui, ó. Se decapitou, ele poderia ser morto, ele se livrar da sua miséria e ir ao encontro de Deus rapidamente. Mas agora o inimigo entrou em nome da igreja. Você entendeu? Como é que é em nome da igreja? A minha igreja que salva. Interessante tirar o Cristo, né? A minha igreja que salva. Se você não estiver na minha igreja, você está perdido. Eu tenho a revelação. Se você não está nessa igreja que tem a revelação, eu estou perdido. Não é assim que eles falam? É o que estou falando agora, irmão. Aquele grupo lá nem sabe da verdade. É o que estão falando agora. E é nessa condição, por isso que o irmão Brando, ele coloca essa. Mas agora o inimigo entrou em nome da igreja. Você percebeu? Só a nossa igreja, nome tal. Não pode dizer referência, tá? Nome A, nome B, nome C. Você entendeu? Desviou a adoração e desviou a salvação. Quem salva sempre será Jesus Cristo. Nós viemos só para reunir em amor a Cristo. Não é a igreja que salva. Oh, graças a Deus, né? Meu Deus do céu. Eu ia ter que pagar muito para alguma igreja aí para ser salvo. Você lembra que eles pagavam indulgência? Você lembra que eles pagavam? Você quer que aquele teu parente esteja no céu? Tantos terrenos. Você dava. A igreja cresceu rapidamente, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Então ele vai dizer, é tão enganoso quando Cristo disse assim, os dois espíritos estariam tão próximos nos últimos dias a ponto de enganar o próprio eleito, se fosse possível. Olha, vê,
Lembre-se, Cristo falou de um povo eleito para os últimos dias. Graças a Deus. E iria enganar o próprio ele se fosse possível. Tão perto, o irmão Branda vai usar essa expressão assim, ó. O eleito está tão numa linha tão próxima do engano que ele tem que Jesus falou? Acautelai-vos para ninguém te enganar, porque a linha é muito fina, irmão. Daí você pensa assim, a linha é muito fina, irmão. É, muito fina. O engano, eu vou dar um exemplo para vocês, natural. E não estou falando para ninguém. Não sei se você faz ou se não faz, mas vou te mostrar. Olha só como é que um engano é tão simples de ser executado. Hoje existe Zap, existe... Eu marquei aqui, eu acho. Face, existe AI, a inteligência artificial, existe Photoshop. Vamos começar por Photoshop. Olha só, irmão, hoje a gente pega ali, eu bato a minha foto, já estou quase com 60 anos, então eu bato a minha foto. Daí AI chega ali, com a Photoshop, me coloca eu como um jovem de 30 anos. Daí eu boto eu lá no Zap. Até preciso de um músculo, bota mais um músculo. A minha coxa está muito fina, bota a minha coxa mais bonita. Aqui está meio assim, não está muito bom. Arruma isso aí. Mas daí o que acontece? Não estou dizendo que você não possa fazer isso para estar ali. Não, daí você bota lá no Zap a tua foto. Alguém olha. Quem é essa pessoa? Está vendo o engano? Eu entrei no engano e já estou enganando outros. Captou? E parece que não é engano, porque todo mundo está fazendo. Você percebeu? Captou? Eu estou entrando já no engano, Satanás já deu a rasteira e você caiu bonito, né? Nós temos que ser nós. Você entendeu? Nós temos que ser nós, irmão. Você tem vergonha de Cristo? Não. Cristo sofreu, foi moído, né? Não tinha nenhum valor, porque olhar para ele ninguém dava nenhum valor, mas ele fez isso por você. Então, Satanás, ele vem nas pequenas coisas. Por isso que eu estou explicando para você. Ele vem em pontos para depois. Olha só, você vai achar que não tem nenhum valor. Você não tem nenhum mal, ignorante está errado. Daí o que acontece? Em outras coisas vai acontecer mais outras coisas e você vai fazer a mesma coisa e você vai dizer, isso não te faz mal, já aquele pequenininho lá. Você está entendendo? E quando você vai ver, você está embarcado em um monte de engano. Eu só dei um exemplo pequenininho. Se você está fazendo, Deus te ajude. Preste atenção, irmão. Isso está acontecendo com o mundo. Deus não quer que a gente entre por esse caminho. Deus, nós queremos que sejamos verdadeiros. Amém. Por isso que, deixa eu me lembrar aqui, quero ver se é isso. Marcos, se eu não estou enganado, eu acho que é Marcos. Só para eu confirmar se é Marcos. Marcos, capítulo 3, deixa eu ver se é isso. Isso. Marcos capítulo 13, versículo 13. Eu quero ler esse pedacinho porque é aqui que Jesus está falando para nós, irmão. Então, é para a igreja. É para você guardar no seu coração. Olha aqui que ele vai dizer. Marcos 13, versículo 13. Está assim. E assentou-se ele no monte da Oliveira, defronte do templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então ele está sendo uma pergunta que as pessoas de fora não estão sabendo, é entre os discípulos. E disse-nos: quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para ser cumpridas? Daí Jesus respondendo começou a dizer, Jesus não se excusou não, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. A primeira coisa que ele falou assim, olhai para ninguém vos enganar.
E agora, como é que você sabe que eu não estou enganando vocês? Você captou? Eu estou usando uma expressão para você entender. Para eu não enganar vocês, eu tenho que usar a Bíblia, a palavra de Deus, muito palavra de Deus, e usar a mensagem. Porque a mensagem, ela abre um vão maior para a nossa compreensão. Se eu falo coisa que não está na Bíblia, você pode vir e me repreender. Agora, se está escrito, eu estou descansado. Por isso que eu falo para você, pastor nenhum não tem que criar pregação. Pastor, ele usa o que está na Escritura. Quando o pastor começa a inventar muita moda, começa a dizer que vai acontecer tal coisa, e não sei o quê, e bota o pezinho para trás. Bota o pezinho para trás. Tá bom? Então, olha só. Ele vai continuar dizendo assim, ó. Por isso que Jesus fala assim, ó. Jesus respondeu e começou a dizer: olhe para que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Esse Cristo não é Jesus, esse Cristo são os ungidos. Eu sou ungido por Cristo. Eu sou ungido. Eu sou um pastor ungido. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E presta atenção, se não está na Escritura, nem dê bola. Olha aqui. Em meu nome, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Você está percebendo aqui? Jesus está dizendo já a fórmula: vai enganar muitos. Agora ele vai dizer: e quando ouvides de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o quê? O fim. Ali ele está usando, ele botou ponto. Você percebeu que está ali com ponto: guerra e rumor de guerra. Agora ele vai entrar em outro versículo, que ele vai falar outra coisa. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto, diversos lugares, haverá fome e tribulações. A tribulação aqui não é a grande tribulação, aqui é tribulações, pressão, problema, aflição. Estas coisas são os princípios das dores. Viste que ele ampliou aqui? Do versículo 7 ele falou de guerra e rumor de guerra. Aqui ele já mudou. E ele agora diz: isso é o princípio das dores. Será que a gente não está no princípio das dores? Você está lendo o jornal? Você está lendo a internet? Guerra, fome, terremoto. Você percebeu o que está acontecendo? Jesus está falando princípio das dores. Escute aqui. Ele vai dizer assim, ó: mas olhai por vós mesmo. Fique preocupado com você, porque vós entregarão aos concílios. Preste bem, concílio tem a ver com os gentios, sinagogas tem a ver com os gentios. Sereis açoitados, sereis apresentados perante os presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho, irmão. Você percebeu isso aqui? O que você acha? Quem é que faz isso, irmão? Quem é que fecha a igreja? É qualquer um que fecha a igreja? Não. Tem que ter um decreto. E o decreto tem que ser do quem? Do governo. E quem vai vir aqui fechar a igreja? A polícia. Você pensa que é outra coisa que vai vir? É a polícia. Vai fechar. Ele vai perguntar: vocês estão seguindo a doutrina que está das igrejas? Ele vai dizer: a Santíssima Trindade. Vocês estão seguindo todo? Vocês estão unidos com esse grupo? Ah, vocês não estão unidos? Vocês são unicistas? Eles vão usar essa palavra. Vocês são unicistas? Pode fechar. Ah, não vão fechar? Quem vai preso? A liderança. Você sabe o que a polícia faz? Acho que você sabe, né? Pedro já sabe também. Muitas vezes as polícias espancam, bate. Sabia? Ah, não, a polícia nunca fez isso, irmão. Ih, irmão, você não sabe o que é lá. O que você acha de Jesus Cristo sendo espancado pela a polícia do tabernáculo, que seriam os diáconos? Pegaram Jesus, levaram para o líder e olha, pum, e solto.
Você pensa que isso é brincadeira? Jesus já está falando isso. Então, e olha, vou continuar aqui só para... Não vou entrar muito nesse assunto, porque esse assunto aqui é muito importante aqui, mas vamos passar aqui. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gente. Internet, né? Você sabe, a internet é a coisa tremenda. A gente está chegando na África, a gente está chegando em outros países, estamos chegando em outro lugar, estamos fazendo a nossa parte. Existem outros irmãos que estão fazendo a parte deles, está chegando mais longe ainda. Então, e isso é importante você saber. Porque isso é o que vai conduzir a outra situação. Ele vai dizer assim, ó, preste bem agora atenção, o que Jesus está explicando para aqueles que foram presos, pegos. Quando, pois, vos conduzirem a vós e entregarem, não esteja solicito, preocupado, meu Deus, o que vai acontecer? De antemão, pelo que é a vez de dizer, o que eu vou dizer lá, o que eu vou falar, o que eu vou falar na polícia, o que eu vou falar isso? Nem premedite, mas o que vos for dado naquela hora, isto faleis, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo que vai falar. Você entendeu isso, irmão? Paulo preso diante de 2 reis. Foi Paulo que falou? Ele conta a história dele, mas isso é inspiração do Espírito Santo. Tanto que o rei levanta e diz assim: Paulo, quase me fizesse um cristão. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a trabalhar com Paulo, ele foi falando, ele ficou assim, meu Deus. Você entendeu? Por isso que ele está dizendo assim, não se preocupe com o que você vai falar. Quem vai tomar controle disso será o Espírito Santo em sua vida, irmão. Olha, Jesus Cristo falando isso para nós. Então você começa a entender que nós temos que ter preocupação só com uma coisa que Jesus falou: cuide com vocês, fique preocupado para não ser o quê? Enganado. Amém? Vamos escutar nossos irmãos e depois eu vou orar pelos pedidos, né? Vamos ao hino número 270. Amém. Aleluia. Aqui
Primeiro eu vou dar um conselho aos jovens. Cuide com a internet. Sobre uma coisa, irmão. Você foi abençoado, você ganhou uma coisa, e isso aí faz parte de você e a sua família. Você não precisa abrir, porque há muitos espíritos, irmão. E quando você abre uma coisa, tem muita gente que não gosta de você. Não é que eu estou dizendo assim, muita gente não gosta lá fora. É só, olha, ganhando isso, sabe? Tudo com cuidado. Tenha cuidado. Você foi abençoado? Ora para Deus. Obrigado, Senhor. Se proteja, porque pode vir as provas. A inveja é um espírito, irmão. Ela pula. Então você deve cuidar com isso. Você recebeu? Fica com você. Fica com a sua família. Cuide disso. Tenha sabedoria. É importante você saber isso, porque Satanás usa isso. Tá? Então, saiba cuidar muito sobre isso, irmão. Nosso irmão Ney, falei com ele, né? Ele está muito bem, chegou em casa e manda saudação a todos vocês, né? Ore por ele, né? Que ele possa ser bem sucedido na vida lá na Europa, né? Que Deus o guarde, cuide da sua família e suas filhas, né? Também eu quero comunicar também nosso irmão José de Moçambique. A avó dele veio a falecimento, né? Que Deus também conforte o coração de nosso irmão, conforte o coração da família deles lá, né? Ela estava sendo sepultada hoje, né? E também temos pedidos aqui, né? Também tenho aqui a Maciane, que é lá de Navegante, também em relação à sua mãe, né? Que está hospitalizada. E ela foi conversar com ela. Ela foi também criada pela irmã Maria. Você sabe quem é a irmã Maria Reis, né? Muitos sabem quem é a Maria Reis, né? E eu acho assim, irmão, tem vezes que a oração de uma mãe ou de alguém especial, como foi a Maria, e eu quero relatar isso de novo em vídeo, porque eu outras vezes já falei. Ela tem uma coisa que é diferente. Quando eu pregava lá em Itajaí, quando eu prego em Itajaí, quando ela estava, né, ainda, eu olhava para ela assim, ela transmitia uma coisa muito especial. Ela não era muito de falar, mas ela transmitia aquilo. Tu sentia que o Espírito Santo estava ali com ela ali. Olha, era incrível. Aquilo ali gerava uma energia em nós, assim, quando eu olhava para ela, eu ficava assim, meu Deus, obrigado, Senhor. E eu tenho certeza que as orações dela atingiu a família dela, como ali nosso irmão Vanderlei, nosso irmão Sidney, a Maciane está vindo, e agora a mãe da Maciane também, que foi cuidada por ela também, ela foi mãe, quer dizer, irmã Maria foi, e parece que está sendo tudo atingido. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes muitos estão orando por você, e a oração produz isso. Nunca esqueça disso. Tem vezes você está aqui por uma oração. Amém? Então pense nisso. E você, mãe, você, pai, nunca deixe de orar pelos seus filhos. Você talvez não veja, né? Como a Maria não viu a Maciane chegar. Não viu também os Sidney também chegar. Você entendeu? Nunca desfaleça na sua oração. Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos. Temos o pedido da irmã Adriana, né? Em favor da sua avó. E temos o pedido também da Adriana em favor do seu pai. Estão todos hospitalizados, né? Bondoso Deus, eterno Pai celestial, nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia. E aprendemos na Tua palavra que devemos orar uns pelos outros, pelas suas necessidades, como o pedido de nossa irmã Adriana em favor do seu pai e de sua avó, Senhor. Sabemos, Pai, que Tu és sempre o restaurador, o curador. Por isso é importante nós sabermos isso e unirmos nossa fé em favor desses pedidos, Pai. Que o Senhor possa atingir o
pai dela, possa atingir a avó dela, Senhor, e possa ter a manifestação do poder Teu, Senhor, para a honra e glória Tua, Senhor, possa ser curado eles, Pai. Como também ali em favor da mãe da Marciane, Senhor, que está hospitalizada, Tu és o curador, Tu pode fazer maravilhas, Pai. Cremos nisso, temos essa confiança, Senhor. Olha também pelas necessidades de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho e filha, Senhor, que estamos orando, Pai. Que o Senhor possa também trabalhar no coração, Senhor, e transformá-lo. Porque como Tu transformasse a nós, Pai, o Espírito Santo entrou em nossas vidas, que esse Espírito Santo possa entrar também em nossos filhos, Pai. Pai, só Tu pode fazer isso. Não sou capaz de fazer nada mudar, mas o poder do Espírito Santo muda as pessoas, Pai. Eu era um pecador completamente perdido, Senhor, mas Tu me chamasse e me tornasse eu sou ainda um pecador, Pai, mas sou um pecador salvo diante da Tua presença, Senhor. Por isso, Pai, abençoa a Tua igreja, ajuda eles a crescerem, Senhor, porque esse é o momento de crescimento, de sabedoria, para não sermos enganados. Abençoa-os, Pai, que eles possam ter uma boa noite de descanso, Senhor, que eles possam ter bênção, Senhor. Conforta o coração do nosso irmão lá, José, Senhor, de sua família, que ele perdeu a sua avó, Senhor. Que Tu possa estar em todos esses lugares, Pai. Oh Deus, eu sei que existem outros irmãos orando por nós, que o Senhor possa abençoar também as orações deles, Pai. Pai, agora cuida de nós e leva-nos para casa, abençoado e protegido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.